ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Gignon e estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Oi, gente. E hoje vamos falar de quê? Hoje a gente vai falar de muita coisa interessante. Temos uma convidada maravilhosa, mas vamos falar dessa parte de decidir. Será que o empreendedorismo é para mim? Quando desistir? Quando continuar? Quando persistir? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, hoje eu falei com uma amiga sobre esse tema de empreender. Ela estava nessa dúvida. Será que empreendedorismo é para mim? E você vai assistir esse podcast que nós vamos colocar ele amanhã, já vai estar no ar, né? Sim, ele vai estar no ar sexta-feira. E, claro, agradecer nossos patrocinadores e apoiadores. Muito bem. Primeiro vamos lá falar de Desembala, essa empresa que é vegana, preocupada com a sustentabilidade e vai salvar aí o seu negócio também, a sua vida. Olha, a Silene criou, eu acho que ela criou a empresa que eu gostaria de ter tido inteligência para criar. Só faltou, assim, saber um pouquinho dessa química, né? Porque isso aqui é mágica, gente. Olha, vou até falar aqui um pouquinho bem rápido, porque ninguém acredita. Se eu jogar isso aqui dentro, tudo isso aqui, não fica o plastiquinho, nada, vira produto, né? Esse aqui que eu trouxe hoje é um limpador de para-brisas. Você coloca lá no reservatório de água do seu carro e aí pronto, ele é um produto zero plástico, super concentrado, vegano. E ó, vende online, no WhatsApp, em qualquer lugar que você quiser, coloca na internet Desembala que você vai achar. E tem um desconto especial para você, ouvinte da Empreendedoras no Ar. Cupom Empreendedoras. Vai ter 10% de desconto em todo o site lá para você comprar, reabastecer a sua despensa aí com os melhores produtos, né? Vale muito a pena. Outro apoiador aqui muito importante é o Laboratório Baixa. E, gente, o Laboratório Baixa, essa semana, trouxe uma novidade para quem é do Marketplace. Todo mundo agora que faz parte do Marketplace, que é empreendedora lá no Marketplace, vai poder usar o Marketplace como se fosse um convênio. Então, vai poder usar, se você não tem Unimed, vai poder pagar o mesmo preço de convênio. Nossa, nós nos tornamos agora um convênio lá no Laboratório Baixa. Olha, muito maravilhoso. O Marketplace está crescendo cada vez mais, hein? Graças a Deus, gente. Então, assim, é uma empresa que é muito preocupada com o empreendedorismo feminino, que ela quer cuidar mesmo. E vai lá, né? A Lu vai lá todo dia se deixar, gente. Eu vou, porque eu amo a Dona Elizabeth. Gente, e eles, além de laboratório de análises clínicas, é também uma clínica de vacinação, né? Eles têm 2 sedes aqui em Itajubá, 45 anos de experiência. Verdade. É fantástico. Fora isso, também tem um lugar maravilhoso para você curtir com a família, que é o Restaurante Vila. Sim, que delícia. Você foi almoçar lá essa semana, né? Eu fui almoçar com a equipe do CID, fizemos gravações para mostrar para vocês o que eles servem lá, como que funciona toda a estrutura deles mesmo, que é fantástica. E foi muito bom, foi bacana. E nossa quarta apoiadora, não vou falar agora não, porque ela vai entrar num momento aqui que tem muito a ver com a nossa convidada de hoje. Exatamente. Apresente-se aqui, convidada de luxo hoje, Georgia Lemes. Seja muito bem-vinda. Gente, nossa, apresente-se aqui. Estou muito honrada de estar aqui. Vou contar aqui uma particularidade. Quando eu comecei nesse mundo, né? Depois que eu conheci a Larissa, ela que me apresentou o podcast. Então, eu falei gente, um dia ainda vou fazer esse negócio. Eu nem sabia disso. Já estou realizando. Seu porque dia você chegou. que mandava, ela que mandava pra mim. Escuta, eu nunca tinha visto isso na vida, né? Sim. Então, gente, só que é isso? Aí eu comecei a ficar fanática. E aí, agora estou fazendo. Mas obrigada, meninas. Obrigada mesmo imagina. pela oportunidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Então, quando você é convidada para um tipo de coisa como essa, você acha que você realmente está acertando na vida, né? Ai, que delícia de ouvir Então, eu isso. estou muito feliz mesmo. Obrigada Recebo mesmo. e agradeço. E quero muito que os nossos ouvintes, né, e quem estiver assistindo aí no YouTube, conheça quem é a Georgia aí. Queremos saber. Conta um pouquinho da sua história de vida. Então, a Georgia é uma mulher hoje de 40 anos, casada, com uma filha linda. Sou de Juiz de Fora, nascida e criada. Comecei a trabalhar com os meus 14 anos, né? Eu era guarda-mirim em Juiz de Fora, na prefeitura da cidade. Aí saí de lá, fui para comércio. Fiquei no comércio muitos anos. Cheguei a gerenciar uma loja do Magazine Luiza em Juiz de Fora. E em Belo Horizonte, por 2 anos. Então, acho que
O meu Esse seu jeitão, profissional assim, tem muito a ver com o comércio, vendas, né? é. É com vendas, com comércio e com o comércio pesado, né? Que é o comércio de eletro. Ele é um comércio robusto, né? Sim. Então, para você ter uma estrutura, para você gerenciar uma loja desse tipo, você realmente tem que ter uma casca, né? Boa. E graças a Deus, né? Fruto dessa minha vida profissional, que hoje eu posso estar onde que eu tô, tenho uma vida profissional legal. Depois disso que eu saí do Magazine Luiza, fui pro Banco Santander em 2009, né? Permaneci lá até 2022. Trabalhei em Juiz de Fora, trabalhei em Santa Rita durante 5 anos e fiquei até 2022 aqui no Santander aqui da Rua Nova. Eu era gerente de atendimento. Aí a agência, né, fusionou e eu saí em 2022, mas aí eu fui pro lado do empreendedorismo, Sim. né? Porque meu esposo, ele tem uma imobiliária, né? Então eu fui me aventurar ali. Era um pouco cômodo, né? Porque já era empresa do meu esposo, só que para mim, eu sempre fui CLT. Eu sempre gostei daquilo. Eu sempre gostei de dar a hora do meu serviço, eu sair, deixar os problemas ali. No 5º dia útil, meu pagamento tá, né? Então, assim, a gente fica um pouco acostumado com aquilo Sim. Com a e segurança. com a segurança e tudo. E não tem nada de errado nisso. Mas aí eu fui pro empreendedorismo do meu esposo, aí me descobriu uma corretora de imóveis. Estava muito feliz, gente, muito feliz, porque era uma coisa muito gostosa, porque você apresentar para uma pessoa um sonho, que é a sua casa, né? Sim. Então, assim, é gratificante, é motivante. E, assim, eu, graças a Deus, me descobri uma empreendedora e estava dando certo. Que nem tanto quando eu recebi o convite da Unicred para gerenciar e voltar para o setor financeiro, eu pensei 10 vezes, 1000 vezes, liguei para Larissa, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Né? Então, assim, foi muito difícil. Tomar essa decisão, mas porque... E as pessoas viravam para mim e falavam, você é doida, Georgia, a empresa é sua. É uma empresa que já tem... É pouco tempo de imobiliária na época, mas era uma empresa que já estava tendo seu nome na cidade, graças a Deus pelo nome do meu esposo, porque ele é muito conhecido na cidade, pela sua ética profissional, porque ele foi gerente de banco muitos anos. Então, a imobiliária carregava muito o nome dele, né? Então, assim, só que você estar na frente de uma empresa que vende produtos, né, que são produtos com valor aquisitivo muito alto que você não vende todos os dias, é complicado. Porque não é todo mês que a gente vende uma casa, não é todo mês que a gente consegue vender um imóvel. Então, assim, E esse foi um dos pontos pelo qual eu voltei pela CLT, né? Sim. Porque quando eu recebi a proposta de voltar para a Unicred, gerenciar uma agência, porque... É o que eu amo, gente. É estar no setor financeiro, é estar com clientes o dia inteiro, é aquela loucura de banco, de meta. Eu não bati, eu tenho que bater, entendeu? Porque banco é banco. Sim. Não tem o que fazer, né? Sim. Por mais que a cooperativa ela seja menos agressiva que os grandes bancos, mas é dinheiro que eu tô mexendo e é complicado, né? E assim, só de você estar ali, pra mim, era gostoso, Sim. né? Então, assim, aí eu falei, gente, volto ou não volto? E o meu marido, ele me ajudou muito também, porque na época que eu recebi o convite, foi na época justamente da eleição, daquela coisa que tava o Brasil, né? Se vai ou não vai. Meu marido virou pra mim e falou comigo assim, Gê, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, a gente não sabe, porque infelizmente política, gente... vai direto em imobiliária. Porque você não compra hoje um imóvel se você... Não tem estabilidade, né? se você não tem, se você tem alguma indecisão. Então, assim, aí eu falei, não, então eu vou voltar, porque a gente tem o nosso fixo, a gente tem um plano de saúde, tem um ticket, né? E isso pesa muito para uma mãe que tem uma filha para criar E quantos anos tem a filha? 8 anos. Né? Então, assim, tem uma filha para criar e a instabilidade do empreender. Sim. Né? Então, assim, por mais que o empreender, eu falo que para você ser um empreendedor, você tem que ter muita raça. E não que eu seja diferente, mas eu gosto de ter o meu. Entendeu? Então, assim, e a imobiliária é o sonho do meu esposo. Não é o sonho da Geórgia. E a Geórgia gosta de ter o seu pertencer. O meu propósito de vida é a Geórgia de Santander. Era a Geórgia agora da Unicred. Entendeu? Então, assim, eu tenho orgulho de estar onde eu estou. Que legal. E é tão bacana você compartilhar isso, porque é uma dor que muita gente tem, né?
começa a empreender, aí vê que não é isso. A Larissa sempre fala, né, Larissa? A Larissa vai falar sobre isso com a Sim. gente. Mas, assim, você falando isso traz um conforto. Por A que ideia não, né? Com A ideia certeza. toda, né, da fala da Georgia, eu acho interessante. Tem vários pontos importantes para a gente debater aqui. Vamos voltar a fita um pouquinho. Quem está escutando, conta um pouco sobre essa questão do vender lá no público, que você estava lá na Magazine Luiza, um pouquinho antes. Como que é vender, né, ali aquele papel do vendedor mesmo, como que é vender eletrodoméstico e ter essa pressão também, que ali também já tinha uma pressão de venda. Muita. Mas eu acho que ali também te ensinou muito, ali te deu base para um vender que é para todo mundo hoje. Porque a gente tá sempre se vendendo. Você se vende numa entrevista de emprego, você se vende quando você é empreendedor, ou quando você é CLT, né? Vende a sua ideia. E ali eu acho que te deu uma base para o relacionamento, que é o grande segredo das vendas. Com certeza. Porque você queria que a pessoa voltasse no outro mês, né? Isso, não, a venda ela só é concretizada quando a pessoa volta para comprar, né? Aí Então, relacionamento. É isso aí, é o Então, o pós-venda que é mais mais te importante. ensinou ali? O que você aprendeu nesse relacionamento, assim, com esse público? Eu acho que a coisa mais importante que tem no público do eletro é você ter um atendimento, entendeu? E você ter um pós-venda, porque eletro hoje a gente tem várias empresas que vendem. E o que gratifica hoje uma pessoa é o atendimento e a persistência. Você ser persistente, você não simplesmente a pessoa chegar, igual eu tô dando uma olhadinha, mas realmente é atender e ver o que a pessoa está precisando. O que aquilo, eu quero comprar uma televisão assim, assim, assado, babá. Mas você vai vender uma televisão de tantas polegadas, com Full HD, com não sei o quê, para um senhorzinho? Porque ela é mais cara? Então, Às saber vezes- fazer... Você está falando que é importante saber fazer a leitura do cliente, ter uma Isso, boa escuta ativa, prestar bastante atenção e não ter aquela pressa de Uhum. alcançar a sua meta, mas querer alcançar a meta do cliente. Isso. Né? Isso você aprendeu nesse ponto. E o que fez você se tornar gerente? Qual é o dom ali? O que tinha na Geórgia que toda vez te colocam nesse lugar de liderança aí? Eu acho que é a empatia e se colocar no lugar do próximo. Porque por mais que hoje eu seja uma gerente de uma agência, graças a Deus a agência está muito bem, mas eu saber escutar os meus colaboradores e unir a equipe mais ainda. Que legal. Então, assim, o tempo todo que eu tô lá na agência, eu tô escutando um ou outro, aí toda hora alguém chega perto de mim e fala uma coisa. Eu sei escutar e eu não imponho nada. Porque por mais que a empresa tenha uma meta, ela tem uma meta. Todo Sim. mundo sabe que a gente tem que vender. Uhum. Mas não adianta eu colocar lá, fazer cobranças que a pessoa vai se sentir frustrada. Não, eu tenho que levantar aquela pessoa mesmo que ela não produza. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante de eu estar hoje no cargo de gerência é saber escutar a pessoa e dar atenção ao colaborador. Entendeu? Porque se a minha agência hoje, ela tá do jeito que tá, é a minha equipe que fez. Por quê? Pela união deles e pela a transparência minha com eles, que em nenhum momento eu sou diferente na minha casa ou se eu sou diferente com eles enquanto gerente. É lógico, é evidente, tem coisas que a gente fala, tem coisas que a gente não fala, né? Sim. Porque tem toda uma hierarquia, tem tudo isso. Mas, assim, eu ser transparente, estar do lado deles e eles terem a sabedoria de que eu pode contar comigo, Sim, é o que faz é toda mais a diferença. importante. E isso me gratifica muito, porque às vezes eu não tô na agência, eles me mandam mensagem, nossa, hoje você tá fazendo falta aqui, como é que tá as coisas aí? Então, assim, eu fico muito feliz que às vezes eu viajo, alguma coisa assim, e eu sei que realmente eu conquistei a minha equipe, pela produção. Se uma equipe tá feliz, ela produz. Entendeu? E a empresa onde que eu tô hoje, ela deixa as coisas muito transparentes. Ela é uma empresa hoje, vou falar um pouquinho da Unicred. O que acontece? É um setor financeiro, né? E Sim. setor financeiro todo mundo sabe que é complicado. Mas a Unicred, o tempo todo, ela prega o quê? A transparência e você oferecer para o seu cooperado o que ele realmente está precisando. Que é o que eu gostava muito lá na Magazine Luiza, né? Na época, porque tem essa coisa de alma, é uma Sim. empresa familiar, né? Naquela época lá atrás, é o que eu posso falar, que tinha realmente. Então, a Unicred hoje, Ai, ela com transmite isso pra gente. Tenho as minhas metas? Tenho. Mas o meu diretor hoje, se acontecer de eu não bater alguma coisa assim, ou assada, ele vai saber ter a maturidade de entender que são pessoas que estão ali.
Sim. Entendeu? Então, assim, não são máquinas. Eu tenho funcionário meu que tem dia que tá bem, tem funcionário meu que tem dia que não tá bem. Então, assim, e a empresa, ela consegue entender isso. Então, hoje, eu estou no lugar onde que realmente eu estou feliz pelo produto que eu entrego. Ô, Georgia, e assim, o nosso público aqui, as empreendedoras, elas muitas vezes passam por um momento que você passou. E tem gente que tá aqui também que tem o sonho de empreender. Então, eu quero comentar também nessa parte da sua história em que você foi desligada lá do Santander. Uhum. Então, você foi desligada, o chão cai nessa hora, né? Muito, Porque você não muito. tava assim, nossa, daqui a um Não. ano vai acontecer isso. Não, foi do nada. E você se vê sem o seu próprio dinheiro, às vezes tendo que não pedir, mas assim, nossa, eu nunca precisei falar com meu marido que eu vou precisar desse dinheiro para tal coisa. É um desafio. Uhum. Principalmente quem sempre teve o próprio dinheiro, teve esse pertencer. Como que foi esse momento que você viveu de estar desligada da empresa, teve que olhar para o empreendedorismo? E o que significou o empreendedorismo nesse momento para você? Assim, a princípio foi muito difícil, né? Foi muito difícil, meu chão caiu, porque quando eu fui desligada, há 2 meses antes, eu fui escolhida a única gerente da regional, gerente de atendimento, que tinha toda a qualificação para assumir uma agência. Então, assim, há Ia 2 ser um meses, salto, né? isso, 2 meses anterior eu tinha sido escolhida, ia fazer um programa de aperfeiçoamento, que não sei o quê, e de uma hora para outra me desligaram. Mas por que me desligaram? O cargo de gerente operacional acabou no Banco Santander, 17 foram desligados na época, e a minha agência que fusionou. Entendeu? Então, assim, isso já era... Funcionou, quer dizer, Funcionou fechou. que juntou 2 agências. Ah, Sistemicamente, virou. juntaram 2 agências. Sim. Então, assim, o que acontece? Isso já é um movimento dos bancos. Por quê, gente? Infelizmente, hoje o digital está muito forte. Sim. Então, assim, agora, Geórgia, curada, já tem essa maturidade de entender que Tá tudo bem. tá tudo bem. Só que na época eu sofri muito, porque eu era uma pessoa que eu chegava cedo, era a última a sair, eu comia contando dinheiro. Então, assim, para mim, Santander era a minha vida. O banco era a minha vida. Você ficou quantos anos? 13 anos. 13? Então, assim, aquilo lá foi a minha vida, entendeu? E, assim, eu sou muito empresa. Né? Sim. Eu me dedico ao máximo. E na hora que isso aconteceu, o meu chão caiu, eu me desesperei. E o meu marido, Georgia, calma, a gente tem a nossa empresa. Mas não adiantava. É que não tem. Não é meu, não é, Isso, né? não era meu. O que assim. eu sou era a Georgia de Santander. Sim. Eu falei isso Olha, várias a Georgia, vezes. várias vezes ela trouxe essa dor. E é interessante falar, porque muitas vezes as pessoas olham pro CLT como essa segurança. Sim. Mas a estabilidade não existe. Não tem. E o bacana de você estar sempre preparado, a Lívia Tiso fala muito desse assunto, né? De você ter esse plano B. De você estar também, assim, não ficar só na empresa, porque nunca se sabe mesmo que pode acontecer. Mas você ter uma reserva de emergência, você ter também, assim, opções. E nesse caso, nasceu aí para você um empreendedorismo. Com certeza, o empreendedorismo, e nasceu o que você acabou de falar. Ninguém tem estabilidade para nada. E eu achava que eu tinha. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha. Eu não tinha um currículo pronto. E na hora que aconteceu, gente, o que eu fiz? Então, assim, uma das coisas que depois disso aconteceu, que ficou bem claro na minha cabeça, Larissa, é o quê? Você tem que sempre ter um plano B. Você tem que sempre estar se vendendo para o mercado. Entendeu? E hoje eu falo com as pessoas que eu encontro, fulano, olha o mercado, olha o seu LinkedIn, deixa sempre atualizado, deixa o seu currículo pronto. Porque hoje, se você está empregado, você vale. A partir do momento que você não está mais empregado, você não tem a mesma valia, né? Sim. Então, assim, aí isso foi acontecendo. Então, na hora que eu vi que eu não estava mais lá, eu falei, gente, o que eu faço? Eu não posso ficar em casa chorando. Aí eu fiquei 1 semana desesperada, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei, não. Aí meu marido falou, você tem uma empresa, então vamos para essa empresa. E foi o que eu fiz. A princípio eu gostei, né? Porque eu tinha flexibilidade de horário, né? Eu podia ficar com a minha menina na parte da manhã, eu ia para minha empresa de tarde. Foi muito bom, aprendi muito. Entendeu? Por quê? Porque eu já não tinha mais aquela segurança. Então, agora eu tenho que fazer, né? Então, agora eu tenho que correr. Então, eu aprendi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu aprendi Instagram,
né? Sim. E eu não na hora que eu peguei o Instagram da imobiliária, ela tava com 102 ou 103 seguidores. Aí eu larguei o Instagram lá, estava com quase 800 na época. Olha, então, que assim, beleza. e foi uma busca, né? Foi orgânico. Por quê? Porque eu fazia reels, coisa que eu nunca fazia, né? Aí a Larissa falava, tenta, coloca a cara lá. Pelo amor de Deus, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí começou as collabs das empreendedoras, que foi uma coisa que me ajudou muito, gente, muito. Eu falo que essas collabs, que essas ações que o Marketplace faz, foi o que me ajudou. Só de eu estar lá indicando uma outra empreendedora, de eu ter que colocar minha cara lá por obrigação, né? Sim. Uma obrigação que você assume com o outro. E aquilo foi fluindo, foi fluindo. E no final das contas, eu tava fazendo reels. Eu tive um reels meu que teve, eu acho que quase 13 mil visualizações. Eu amei! Nossa! E eu ficava lá olhando. Famosa. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Então, pra mim, isso era um mundo Sim. completamente diferente. E eu estava muito feliz. Que eu estava realizando sonhos, que era a venda, né? Estava vendendo, graças a Deus, em 6 meses que eu fiquei lá, vendi 4 imóveis. Olha. Eu, Georgia, pelo meu conhecimento, entendeu? E pela ajuda do Marketplace também, porque eu vendi 2 imóveis no marketing. Eu já falei que eu quero esse dinheiro aí, a minha E, comissão. sabe? Então, eu vendi 2 imóveis no Marketplace. Então, assim, é muito bom, gente. É muito bom você saber que você só não depende daquilo. E que você tem realmente E você seu plano foi B. buscar, né, Georgia, aquela frase que você gosta muito do movimento gera um movimento. Eu também vejo que você fez muito isso, porque você saiu do banco e você logo foi me procurar. Sim. Você não ficou muito tempo, Não. você foi estudar o empreender. Isso também já é uma característica sua de quando você tá no lugar, você se entrega 100%. Com certeza. Porque tem muita gente que vai quebrar a cara sozinho. Eu acho que o seu segredo ali também de ter tido sucesso é que você foi buscar. Não é por causa de mim ou por causa de outras pessoas ou do marketing. É a busca, né? Por que você resolveu estudar? Porque eu precisava. Se eu não estudasse, eu ia ficar parada no tempo. Então, eu tenho que me aperfeiçoar. E na hora que aconteceu isso Não, comigo... você chegou tão decidido, você falou assim, eu quero fazer uma mentalidade empreendedora. Eu falei, mas já começou. Ela falou, mas eu vou fazer mesmo assim. E tipo assim, e sabe como é que você mostrou isso pra mim? Acho que foi uma live que eu vi sua. E eu vi tanta, tipo assim, tanta autonomia, não é autonomia, mas tanta Autoridade. propriedade, autoridade daquilo, que eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Entendeu? Mesmo que não dê certo o meu empreender, por um dia eu ainda descubra que a CLT é minha vida, mas eu quero tentar alguma coisa. Entendeu? Então, e tipo assim, como na minha vida eu sempre corri atrás, eu nunca fui acomodada de tudo, assim, porque eu acho que se a gente ficar parada ali, vai ter sempre alguém melhor que a gente. Não que eu tenha que ser melhor, mas eu pelo menos tenho que ser. Que dar o seu melhor. Isso. Então, assim, foi aonde que eu vi. Porque como eu não sabia, eu precisava de alguém que sabia me ensinar. E eu tenho a humildade, Lari, de saber, gente, eu não sei. Então, eu não vou saber sozinha. E não adianta eu ficar quebrando a minha cabeça, que não vai dar certo. Então, eu preciso de alguém que já sofreu um tanto e que me ensine, entendeu? Eu sou assim, gente, não adianta. Mas tem que ser. Tem que ter um acelerador. A gente né? tá sempre em aprendizado. A gente aprende todo dia. É cada dia que passa, você aprende. Porque aquela pessoa que você menos espera, você tá aprendendo alguma coisa. Então... E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, às vezes alguém me pergunta, mas se você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu falei, gente, não tenha medo de investir. Não tenha medo. Porque às vezes você pega lá, vamos dizer, R$100. Eu vou gastar esses R$100 em aprender e não sei o quê, sendo que eu posso gastar esses R$100 e já ir comprar a matéria-prima. Só que não adianta, eu vou comprar a matéria-prima, eu não vou saber fazer, então aprenda. Então, todas as vezes que eu invisto na Larissa, porque eu acho que a Larissa é sempre o meu investimento, né? Eu tenho que sempre estar devendo a Larissa, o carnezinho da Larissa tá lá. Mas é por quê? Porque... Não, a Larissa é um gasto eterno. Ela é um gasto Não, eterno. Sempre tá lá. Pix é Larissa de Gnol, fica no primeiro lá. Então, dela já vai direto. Então, assim, o que eu penso muito é, se eu tô ali, igual hoje eu tô na Unicred, tudo bem, eu tô no Marketplace, as empreendedores, mas, Jorge, você tá na CLT hoje, mas o que você tá fazendo com a Larissa? É o meu CPF. É a Georgia que precisa se fortalecer. Então, igual hoje, eu estou fazendo Mastermind, que é da liderança. Legal. Eu estou na Unicred, eu sou liderança, né? Sim. Então, por isso que eu procurei a minha mentora em liderança. Porque eu preciso sempre, gente, sempre de aprender. E só de eu estar ali com 4 mulheres que têm ideias diferentes, eu já aprendo muito. No último Mastermind que eu fiz com as meninas,
uma coisa igual a Leila, é uma pessoa que me inspira muito. A Leila é fantástica. A Leila, ela me gente. inspira demais. Muito. Ela é uma pessoa que ela não aceita não. Às vezes, eu sou conformada. Às vezes, eu paro, eu penso. Aí, depois que eu vou tomar uma atitude. A Leila, não. A Leila é rompante. Não aceito. Não sei o quê. Você vai... Eu Terrível. acho Ela isso. sempre tem uma solução, né? Sempre. Resolutiva. Ela tem uma desenvoltura que, às vezes, eu ficava ali no Mastermind quietinha, só olhando ela. Só aprendendo Só com aprendendo, ela. filmando ela, o jeito dela. Então, isso pra mim é muito importante. Sim. Às Sim. vezes, eu não preciso de falar, mas só de eu estar ali escutando, E você é depois muito eu dedicado. absorvo, sabe? Eu absorvo, eu vejo o que é melhor de uma, o que eu vou pegar do outro, o que eu não Sim. quero pra mim. Entendeu? Então, assim, aí eu vejo, nossa, que bom, acho que a minha família tá andando no caminho certo, eu tô bem, sabe? Então, assim, eu Sim. acho que é sempre os dois lados. E até hoje você também carrega muito do seu conhecimento, mesmo estando na Unicred, você ainda ajuda bastante o marido Com lá certeza, na CLT. sempre. Na CLT, ó, No- na... O que ele precisa, A empresa eu dele. ajudo isso. Às vezes, igual, além de eu pegar indicar as pessoas, eu vejo que tem algum imóvel, posto nas minhas redes sociais. Às vezes, ele precisa que visite, porque ele não tá dando conta, eu vou junto com É ele. isso mesmo, parceria. Sabe? Então, assim, é parceria. Ele sabe que ele pode contar comigo o tempo O todo. networking também você faz. Com certeza, com certeza. Não, mas E ela tem cara que vende qualquer coisa, né? assim também não. Ela Eu tento. vende, ela vende. Então, aonde eu estou hoje? Eu tô na Unicred, tudo bem? Lá eu não ofereço os meus produtos. Sim. Mas se eu vejo a oportunidade, eu indico a minha imobiliária. Uhum. Entendeu? E assim, e é um indicando o outro. E sabe o que eu achei mais lindo agora? Porque, assim, ela fez o Virando a Chave também, e ela tinha muito isso de não sentir dela. Mas eu achei que ela encheu a boca agora e falou, eu indico a minha imobiliária. Né? Então, né? Depois você vai assistir nesse vídeo, você vai ver a sua carinha. Você já virou essa chave e enxergou que é da família de vocês. Delícia, obrigada, porque eu não tinha isso. Eu não sabia. Nasceu, ó. É porque Você falou com muita separava, né? naturalidade. Você falava assim, aquilo lá é do meu marido. É. Mas não é, é sua família, é seu É também, deles, né? e ela também ama e se dedica e Com deu certeza. sangue lá, principalmente nessa fase que era tudo muito novo, né? E a Georgia era a primeira aluna a chegar em todas as mentorias. Ela é a primeira, ela já chega ali. Tanto que hoje eu marquei com ela assim, 2h15. Porque eu sei que 2h15 ela vai. Eu tava aqui 12h15. Eu não falei Eu 2 tava ali horas. fora. Eu acho que me identifiquei com você, porque eu sou assim Sim, também. Mas Menina, eu tava ali fora 12h15, gente. É porque eu só que eu bati na porta errada. Então, mas eu também sou assim. Falou o horário, eu tava Eu sou ali. muito pontual. Pontualidade Eu é sou valor muito pontual. pra ela. Eu não É. gosto que ninguém fique me esperando. Porque eu não gosto de dar trabalho pra ninguém. Eu não Sim. gosto. Eu tenho pavor que as pessoas... Não, Eu prefiro esperar eu a prefiro pessoa. esperar, eu prefiro... às vezes é um pix que eu tenho que mandar, às vezes eu mando até antes, porque eu sei que eu vou, então eu tô lá no Ai, meio. gente, como é que a gente é parecida? Eu sou assim. Mas às é o perfil vezes, comportamental. então, eu sou muito assim. Por eu ser assim, eu já fui chamada muito de boba também, né? Pela minha mãe. Que não sei o quê, né? Mas sabe que eu acho que é um perfil que performa melhor quando tudo tá organizado, quando esse valor é importante. Sim. Então vocês duas têm isso em comum Uhum. e tá tudo bem. E é por isso que você tem o resultado Mas- que você tem. Mas você Graças sabe, a eu Deus. lembrei de um gatilho quando você fazia. Porque eu fiz mentalidade individual. Foi a mentalidade que eu fiz, né, amiga? Individual. Você fez uma mentoria de negócio, De não é uma negócio que mentalidade, virou, virou pro pessoal depois, né? É, o virando a chave individual. Aí a Larissa falava assim, Lu, eu falei assim, eu gosto de eu sou uma pessoa que tem muita ideia. Eu acho que isso aí me sufocava de trabalhar pra alguém. Uhum. Mas eu tenho um lado meu que gosto de servir. Uhum. Então, assim, tem, por exemplo, se eu sou parceira da Larissa. Quando a Larissa fala assim, Lu, faz isso pra mim, eu me sinto animada. Animada, de estar motivada, servindo. É o que eu sou. Eu gosto de um pouco ser delegada, tem horas, sabe? Sim. E isso aí é bom pra mim. Então, eu acho assim, ser CLT ou prestar serviço pra alguém não é tão ruim assim também. Então, acho que as pessoas Não tem têm... ruim. não. Eu acho que É. até a grande discussão desse podcast hoje é exatamente isso. É não romantizar nenhum nem o outro. Uhum. É falar, vida adulta não tem fácil. Escolha o seu difícil. Algum faça. desconforto você vai enfrentar. Não tem estabilidade em nenhum lugar. Porque também, do nada, estamos vendo aí, por exemplo, Kodak. Era número 1, de repente, não tem mais esse tem tipo de mais. máquina, né? E aí, então, tem que estar sempre atento. Agora, vem de lente, tá com lentes, né? De óculos e tal. Então, tem que ir se moldando, modificando o seu sistema. Mas eu acho bacana trazer aqui, porque tem muita empreendedora que está empreendendo, mas não está feliz no empreendedorismo.
E a gente fala muito pouco sobre esse assunto. E não é que você não estava feliz, mas você se identifica muito mais com alguém fazendo esse roteiro da sua vida ali profissional do que você ter que criar e desbravar Com a certeza. mata. E eu acho que as pessoas não se sentem autorizadas a dar um passo para trás ou um passo para o lado, que eu falo, né? Eu falo, não é um passo para trás. Você veio empreender, experimentou, deu o seu melhor, ou falou, nossa, eu não consigo nem dar o meu melhor porque eu não tô me sentindo confortável nesse ambiente, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero fazer aquilo outro. E tá tudo bem. Dar um passo pro lado e falar, agora eu vou voltar para trabalhar para alguém. Isso. E foi Mas o que importa aconteceu. experimentar, né? Não Com pode ficar no certeza. medo, porque tem gente que nem experimenta de medo, que às vezes vai que gosta também. Então, e assim, o meu foi muito isso mesmo. Tipo assim, eu ainda tava dando bem, né? O Sim. negócio ainda tava fluindo. Mas o meu pertencer a uma empresa é tão forte que eu larguei. Entendeu? Eu larguei assim, não larguei total, mas é o meu marido, tá lá. Tá, Você foi tudo. priorizar Fui priorizar a Unicred, entendeu? O CLT. Porque é o que eu amo. É o Sim. que eu gosto de estar, eu gosto daquela coisa, aquela loucura. Eu gosto de chegar no meu horário, eu gosto de sair, eu gosto de falar, eu trabalho em tal lugar. Você gosta de ter rotina. Gosto. Eu gosto daquela Ela rotina. ama a rotina e também ela performa muito bem quando ela sabe, quando tem alguém que tá sendo a pessoa que é o cabeça ali tomando as rédeas e Isso. ela vai executar com Executando. maestria. Isso mesmo. Ela executa com excelência. Se eu falasse, Jorge, isso aqui tá na sua mão. Por exemplo, eu tive um problema na semana passada e eu falei, Georgia, me salva. Isso era tipo quase 11 horas da noite. Aí, uai. Georgia, me salva. Sorte que você tava acordada, É, porque não. às vezes ela manda mensagem do horário, eu já tô fazendo minha higiene do sono. Não, eu recebi uma mensagem de uma pessoa desmarcando um compromisso muito importante. Era 7h30. E aí eu falei, Georgia, me salva, porque é você que consegue fazer isso aqui de última hora. Você vai conseguir mesmo, com maestria, eu sei. E aí, eu não tive... A Ana falava assim, a Ana que trabalha comigo. Lari, isso, Lari, aquilo. Eu, fique tranquila. Fique tranquila, porque eu já sabia que eu podia confiar 100%. Porque você conhece a pessoa, o que ela entrega. Então, Georgia chegou lá, gente, com... tudo que você imaginar pronto. Brinde, uma equipe, com um computador, tudo que tinha direito, sabe? No quadro, uma pessoa de fora. Foi um arraso, foi um sucesso. As meninas amaram, recebi um monte de feedback positivo. Agradeço E ela muito fez a isso oportunidade. em uma manhã. Ela chegou lá, a primeira coisa, se organizou. Eu falei, eu te mandei mensagem 8 e pouco, né? Tá tudo certo aqui. Já resolvi. Não, ela falou assim, e eu ainda falei assim pra ela, espera aí que eu ainda vou te dar é isso mesmo. E aí ela falou, não, mas eu já tô deixando tudo aqui. O meu já tá certo, agora depende de você. Já deixei tudo aqui no back, tá tudo pronto. Se você falar vamos, nós estamos juntos. E aí foi. Mas isso também, Lari, é entender a oportunidade do negócio. Sim. Eu vi que, pra mim, por mais que eu vou fazer, eu vou estar junto com você, mas ali eu vi... Era uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade pra mim, é o Sim. meu negócio. Sim. Na hora que você me falou, o meu olho abriu, mas de uma maneira... Por quê? Porque eu estou no marketplace pela imobiliária. Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ética em não misturar as coisas. Eu não misturo. Eu tenho pavor das pessoas... Ah, Jorge tá surfando na onda dos outros. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque em nenhum momento, nada na minha vida foi fácil. Isso tem muito a ver também com a credibilidade que você passa. Então, aí você pode ver... Alguém fala Você alguma nunca me coisa... pediu. Não. Alguém fala alguma coisa de setor financeiro, eu fico quieta. Por quê? Porque eu não estou no marketplace pagando pela Unicred. Sim. Então, em nenhum momento eu vou oferecer uma coisa que eu não estou pagando. Sim. Sim, é uma empresa, aquela empresa, o marketplace, ela tem o profissional dela, é um profissional. Então, eu não vou não vou. Eu sou assim, sabe? Entendi. Então, na hora que a Larissa me deu essa oportunidade, nossa, era o que eu precisava. Aí eu falei, gente, Deus é bom. Eu falo que Deus é maravilhoso. Deus foi muito maravilhoso pra todo Deus mundo. é maravilhoso. Porque, assim, o pessoal de fora da Unicred estava aí. Eles vêm Olha. uma vez no mês. Eles estavam aí, No que é dia. justamente o cara do investimento. Olha. Ele estava ali. Era pra ser. Aí ele Entendeu? foi palestrar tudo. Foi, ele Olha é que o legal. cara do investimento. Não, Tava, foi gente, genial. é Deus. Aí, na hora que eu cheguei na Unicred, a Lari virou pra mim, Jorge, no máximo 30 pessoas. Eu falei, ok. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tenho uns brindes lá em cima. Deixa eu ir lá e fui lá que futuquei. Eu tinha 30 sacolinhas. Gente, Eu olha, juro pela minha filha. Eu tinha 30 sacolinhas.
Falei, gente, como assim? Aí eu tinha 26 canetas. Eu falei, vou comprar 4. Aí eu fui futucando a mesa dos meninos, porque eles guardam as canetas pra dar de brinde. Eu falei, também dá essas canetas aí. Aí fui pegando, aí faltava 4. Aí eu liguei pra Uberaba. Aqui, ó, preciso de 30 canetas, vocês me mandam que eu vou dar essas aqui, porque eu não gosto de ficar sem caneta. Aí eles me mandaram e tudo, sabe? Que Então, assim, legal. Essa proatividade, é essa característica, não importa onde você esteja, seja no empreendedorismo ou no CLT, é isso que faz o seu jogo virar. Porque ela podia muito bem falar assim, ou ser aquele CL treta, né? Tipo, nossa, que preguiça, né? Vou inventar rolo pra mim amanhã, Ah, fora do horário, porque a gente eu ficou... enxergo a oportunidade. A gente ficou até o quê? 10 horas da noite, sei lá, né? Então, assim, exatamente olhar como tudo é oportunidade. Às vezes a gente convida pra ir na casa, pra fazer alguma coisa, e tem gente que não aproveita. Uhum. Porque tem que saber a diferença entre interesseiro e interessado. Todos os relacionamentos, existe um interesse. Eu preciso estar Sim. interessada na pessoa para estar com ela. Então, eu estou com meu marido, eu tenho um interesse nele. Sim. Né? Eu estou com uma amiga, eu tenho que ter interesse, eu tenho que gostar dela. É uma troca sempre. A prosperidade é uma troca. Eu até falei, gente, desde a oração que você aprende, é dando que você recebe. Tudo é uma troca. E o network, o grande poder é exatamente você se mostrar interessado, você ajudar. Não é entrar num lugar, fazer uma postagem e achar que você não é a Ivete. Eu sempre falo isso. Você não é a Ivete, Você não é o você sol. pode ser lá a pessoa que vai receber curtida, todo mundo vai comprar de você. Você que está empreendendo ou que está no CLT, eu tenho muito cliente do CLT. Porque a grande dor delas é de a empresa não me ver. Mas eu falo a mesma coisa para elas que eu falo para quem é do empreendedorismo. Não tem que ver. Você que tem que galgar o seu lugar ao sol. Porque a gente, quando é dono, para nós, a gente não quer aumentar o nosso ticket ali que a gente está gastando com o funcionário. Uhum. Então, a gente vai cozinhando o galo ali muitas vezes. É lógico que, às vezes, empresas maiores conseguem ter estratégias de fazer um plano de carreira X, Y, Z e tal. Mas o pequeno, ele vai querer ficar o máximo de tempo que ele consegue, tendo que gastar pouco com a folha de pagamento. Exatamente. E aí, importa você mostrar valor. Por que você merece ganhar mais? O que você vai fazer? O que você está fazendo além do que eu te contratei para você merecer esse aumento? E muitas vezes a pessoa fica só fazendo mais do mesmo, não entrega mais. E quer que a própria pessoa reconheça e aumente o salário e faça aquilo. Então, eu falo, crie oportunidades. Mas eu acho que a beleza do empreendedorismo, eu acho que para a Lu também foi a mesma coisa do que foi para você. É você criar uma oportunidade se você está ou desempregado ou precisando de uma renda extra. É um caminho. Sim. Não sei se vocês duas passaram por esse momento de falar, agora eu vou ter que criar oportunidade para mim. Foi essa tomada de decisão quando eu saí da empresa para empreender. Foi o que aconteceu comigo também. Na hora que eu saí do que era o meu... Achava que era como é que fala? O meu costume lá do banco. Na hora que eu entrei na imobiliária, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí, o que eu achava na época que a imobiliária precisava? Era o Instagram. Aí você foi catando. Aí eu comecei a jogar desse lado, porque o conhecimento meu esposo já tinha, né? Os imóveis tem. Eu falei, gente, o que eu tinha que fazer de diferencial na minha imobiliária para melhorar? Foi as redes sociais. Mas você não ficou também tensa? Eu demorei até assim, tem coisas que eu ainda estou adaptando de novo no empreender, né? Porque eu fiquei muito tempo, eu fiquei quase 5 anos trabalhando numa empresa que eu tinha tudo. Eu não era Ivete, mas tinha tudo pronto, tinha o marketing pronto. Eu só tinha que levantar, eu só tinha que cumprir o horário. Eu chegava lá às 8 da manhã, saía às vezes até 9 horas da noite. Mas eu não me importava de estar lá até esse horário, porque eu gostava, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gosto de estar lá. Uhum. Só que assim, eu sentia que eu estava ali como um passarinho na gaiola. Eu falava pra Lari, a gente sente que eu sentia que eu estava presa. Aí a hora que eu saí, aí eu falei assim, eu acho que eu não sei voar mais. Eu senti isso, eu não sei voar mais. E aí? Aí eu começo a levantar voo, cai de novo. E fica essa oscilação sempre. Aí eu falo assim, a hora que você... Não, agora peguei voo, você vai voar, vou voar. Chega lá na frente, vem a primeira dificuldade, aí você já cai de novo. Aí você fica desanimado, desmotiva. Então, o empreender é muito isso. E assim, tem pessoa que não tem o psicológico até pra levantar voo de novo. Verdade, Lu. É muito Nossa, eu adorei difícil. Eu acho que para você sacada empreender, sua. você tem que ter uma estrutura muito boa. É. Entendeu? Para mim, era complicado? Era complicado porque, assim, era a Geórgia, né?
tinha a empresa lá, já estava formada e tudo, era muito cômodo, Sim, vamos dizer, né? é zona de O meu era conforto. cômodo, porque eu Sim. tinha uma empresa formada, com um cara que já sabia, que é o meu esposo, que sabia tudo, que já tinha um monte... Então, eu ia surfar na onda dele, né? Uhum. Então, pra mim, às vezes, isso é que me assustou, de não ser eu. Sim, entendi. Então, por mais que eu estivesse bem, tava começando, tava me descobrindo, sabe? Tava feliz, mas não era o eu. É isso que e a mesma coisa acontecia. Só que sabe o que eu tinha um exemplo? Que antes de eu trabalhar como prestadora, eu já tinha a empresa. Só que eu tive essa empresa em outro tempo, quando não tinha muito concorrente da minha área. Sim. Então, assim, eu ganhava um O valor... mercado era outro. É o outro mercado. Então, eu ganhava muito bem. Aí, quando eu resolvi sair, falei assim, não, vai ser super de boa. Eu vou sair, vou empreender de novo. Ah, minhas clientes estão lá, eu já tenho aquela demanda, eu vou voltar a ganhar o que eu ganhava. E eu ganhava bem. Só que quando eu saí, era outra coisa. Outro mercado. Era um outro mercado. Outra... Porque ele muda muito rápido, né? Gente, outra visão. Porque quando eu empreendi, era só o Facebook. Agora tem Instagram, tem TikTok, tem não sei o quê. E outra coisa, Aí se tem você não estiver nesse mundo, você não sobrevive também. Olha que eu Tem que estar no fazia, digital. na época que eu tinha a escola mesmo de treinamento, eu fazia um postzinho, fechava 3, 4 turmas de 7, 8 alunos, rapidinho. Só que eu falava assim, gente, ué, e o que aconteceu com esses alunos que agora não tá? O que mudou tanto do mercado pra cá? Então, isso tá sendo uma grande dificuldade pra mim no voltar a empreender. Porque hoje eu tenho um outro mercado, com outros concorrentes, com outros diferenciais, que eu tava aqui, ó. Nadando de braçada. Nadando de braçada aqui. Sim, você antes tinha um oceano azul, não tem mais. E eu tenho sempre que acompanhar o mercado para não ser pega de surpresa. Exatamente. Só que aí quando você tava no CLT, acabou que você se desconectou, né? Porque a E gente eu fica acho- muito mal acostumado, né? É, mas é aquilo. verdade. Sim. Que é o que acontece com quase todas as pessoas. E hoje, por exemplo, igual eu falo que o desafio muito grande é o digital. 90% das vendas da imobiliária é do digital. Então não Olha tem pra como você não ver. olhar para isso. Não tem como, não. Cooperativa hoje, se você for lá agora, não tem ninguém dentro da agência. Mas os meus meninos estão lá assim, ó, No WhatsApp, não o é? tempo todo. O tempo, eles não atendem mais cliente na agência. A Unicred ainda vai até os cooperados. Graças a Deus a gente tem muito isso de ir. Mas cooperar dentro da agência, gente, não tem mais. Grandes bancos, você vai, não tem mais, é tudo digital. Então você tem que estar o tempo todo. E a informação tudo é muito rápido. gente, Então, o a tempo gente não todo você tem que acompanha. estar aprendendo, o tempo todo você tem que estar evoluindo. Então, às vezes, a gente que gosta do CLT É. tem um pouco de medo disso. Tem um pouco de medo de todo dia estar se reinventando. Então, às vezes, eu acho que é um pouco de preguiça também. Não, mas é preguiça. Entendeu? A gente fica cansada. É. Mas assim, até quando eu fui fechar a mentoria com a Larissa, por que eu senti a necessidade? A vida inteira, ó, é um exemplo pra vocês aí, todos aí. Eu a vida inteira condenei coach ou mentoria. Eu falo assim, gastar dinheiro à toa. Mas se você não tem uma pessoa pra te orientar, te mostrar os passos, te direcionar, te mostrar que o mundo mudou, você não vai. Porque você fica na zona de conforto, você fica parada. Então, assim, eu acho que tem que ter uma visão externa pra te Esse entender. preconceito é muito normal. Primeiro porque realmente tem muito profissional ruim no mercado. Sim. Como qualquer área, né? Como qualquer área. Tem gente que vai te mostrar uma casa que a pessoa parece que quer que você venda a casa para ela, né? Só que é muito interessante isso que você falou, Lu, porque quando você pega qualquer pessoa que tem muito sucesso profissional que tá na mídia, ela teve um mentor. Sim. Ou vários, né? Exatamente. Ou vários, não só um, ou vários. Eu mesmo tenho os meus, porque a gente acelera o resultado de alguém. Demais. E é alguém, por exemplo, a Georgia, se ela com uma questão, ela liga pra mim mesmo. Se ela tá em processo ou se ela não tá, né? Ela fez a mentalidade, desabafo, depois caiu no virando a chave, depois tá no mastermind. Mas ela sabe que se acontecer alguma questão, ela Eu tem tenho quem recorrer. uma pessoa que vai olhar de maneira profissional pra É, aquilo. E está do Exatamente. lado de fora do meu problema, que é uma coisa Exato. que me ajuda muito. E o que Sim. facilitou pra mim, porque eu não conhecia a Larissa. Então, assim, pra mim, não conhecer ela foi uma coisa bacana, porque ela já viu, não viu com um olhar amigo. Ela viu com um olhar profissional de verdade. Ela falou, Lu, isso daqui, você não precisa fazer isso agora, isso aqui. Aí ela foi pautando e dividindo aquilo pra mim.
eu falo que eu estou sempre em processo com você. Sim. Com certeza. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem muitas oscilações, ainda mais agora com esse mercado. O mercado é beleza. Então, assim, é um mercado E que... sem querer, não sei se a gente pode comentar um pouquinho da nossa Claro. última sessão, sem querer, querendo acertar muito e no desespero do dar certo ou ter uma ideia maravilhosa, às vezes a gente perde o foco. Quando a gente não tem alguém ali mostrando, direcionando. Uhum. Então, a Lu, por exemplo, no nosso último encontro, ela ia fazer... Ela estava querendo fazer algumas ações e eu falei, para você fazer essa ação, você sabe que demanda X tempo. Você não consegue fazer essa ao mesmo tempo. Não, mas não sei o que. Eu falei, mas volta. Então, às vezes, eu sou firme com o meu cliente ali, porque eu sei qual é o objetivo final dela. Então, eu falo, se o seu objetivo é ter essa qualidade de vida aqui, esses 6 meses você falou que vai olhar para a saúde, que vai olhar para isso, não tem vai como rolar. você fazer o Lip Glow, o lançamento do site, o lançamento dos cursos, né? E a faculdade que ela faz à noite. E os milhões, que ela não tem agenda. Então, assim, mas se deixar ela sozinha, ela vai fazendo. E aí sai tudo, não sai com a maestria que ela gosta. Então, e ela aí eu se fico culpa. frustrada. Exato. Exatamente. Então, assim, o meu papel é de mostrar, de direcionar, né? E, principalmente, eu acho que uma das aulas que eu sempre faço questão de trazer no Mentalidade, que por mais que a pessoa fale, é o que vocês estavam comentando sobre a cabeça do empreendedor. Que tem que ser, a Jorge falou, tem que ter muita força, tem que ter força, mais do que força, né? Tem que aguentar o tranco. Tem. E aí é por isso que eu sempre gosto de colocar uma aula de inteligência para lidar com esses altos e baixos, porque um dia você tá ganhando, no outro dia não tem mais. E as pessoas não sabem lidar. Então, por isso que precisa. E Precisa na de tomada uma de ajuda. decisão fica ruim. E eu acho que foi isso que me assustou um pouco. De eu ter essa instabilidade do empreendedorismo, entendeu? Por minha vida toda CLT, sempre ter o meu fixo lá, então a Georgia é pautada por isso. Se eu tiver que hoje sair, uma hora eu vou sair da Unicred, vou realmente me dedicar para a minha imobiliária. Vou. Só que não vai ser agora, nesse momento. Porque agora a Georgia não tem condições psicológicas Sim. de enfrentar isso. Ou não quer. Porque você tem uma paixão também. Eu acho que a gente tem que reconhecer que empreendedorismo é uma coisa legal, maravilhosa. Vocês sabem que eu sou a pessoa que mais defende. Eu tô aqui empreendedoras no ar. Vivo e respiro empreendedorismo porque eu tenho uma alma empreendedora. Eu amo. Eu sinto que é uma prisão pra mim ter que ficar no CLT. Né? Eu voltei em 2019 pro CLT e eu fiquei lá 6 meses querendo sair os 6 meses. Assim, não teve um dia que eu queria continuar. Não tinha dinheiro que me segurasse. E aí eu saí com muita alegria. Mesmo sem ter nada em vista. Eu falei, não tenho como ficar, porque depois que eu bebi da fonte, eu fui CLT muito tempo. Tive carteira assinada desde que eu me formei, né? Eu trabalhei na CEMIG um tempão. Fiquei no jurídico da CEMIG uns anos. Depois fui para um escritório que chama Décio Freire. Fiquei muitos anos. Só em 2009, quando eu casei, que eu tive, né? Eu casei em final de 2009, em outubro. Então, em 2010, na verdade, que eu comecei a empreender. E aí, meu irmão, foi impressionante, que foi assim, tava me esperando. E antes eu nunca tinha tido mentalidade empreendedora. Quando eu comecei no direito lá, que eu formei, eu já fui procurar trabalhar para alguém. Falei, eu não vou abrir meu escritório e meter as caras. Minha mente era essa. Então, o que mudou nesse rolê foi experimentar o empreendedorismo. Aí foi paixão total. Aí, de 2010 até eu mudar pra cá, até 2019, eu fiquei, né? Eu vendi minhas empresas porque eu mudei de cidade de novo. Vai casar, gente. Casa que vocês não tem que ficar mudando de cidade. Mas agora você não vai mudar mais não, né? Mas eu vim pra cá por causa do casamento, né? Então. Eu vim pra cá em 2012 por causa do meu esposo. A hora que você chegou aqui, eu achei que você era carioca. Então, eu sou de Juiz de Fora. É porque Juiz de Fora é quase carioca, hein? Mas eu já tô começando a falar cantado, igual você. Agora já tá falando belezinha. Ela já é itajubense, já é itajubense. Mas eu vim por causa do meu esposo, que meu esposo é daqui. Então eu vim atrás de marido. Amor, você veio pela família. E sou muito feliz, gente. Sou muito feliz. Mas isso foi um dos motivos também da Lu ter voltado. Ou de eu estar aqui. É você ter autoconhecimento pra saber qual é a decisão que é importante pra mim nesse momento. É continuar, tá sendo bom pra minha saúde mental, ficar no empreendedorismo? Faz sentido? Eu tenho paixão? Eu vou chegar em algum lugar com isso? Ou eu só não quero falar que eu não desisti de algo? Então, eu tenho que ver o que é ego e o que sou eu.
né? E tá tudo bem, tudo que bem. foi a nossa grande conversa, né? Uhum. Porque a Georgia tinha feito mentalidade, eu virando a chave, e aí ela, Lari, O agora? que eu faço? E agora, depois de toda essa jornada, sei lá, aí ficava parecendo que se ela voltasse, Eu era tava tipo, desistindo. desistir de tudo, nossa, tipo, quase uma vergonha da tomada de E decisão. realmente é isso aí, mesmo. eu conversei muito com você nesse sentido de que, Georgia, a vida é sua, o experimento tem que ser seu, o que faz sentido pra você, como você se sente bem, onde você quer chegar. Porque às vezes, se ela vender uma casa, dependendo do valor da casa, dá o valor do ano Do dela ano na inteiro de Unicred, salário. uma. Uhum. Uhum. Então, mas eu falei uma coisa pra ela que eu acho que foi a grande decisão sua, o dinheiro é o que faz você tomar a decisão? É o seu para quê? Não era. Então, foi ela com a Unicred. Isso. Mas sabe E uma tá coisa muito que... feliz. E sabe uma coisa que você me falou também? Que até hoje eu lembro? Você virou pra mim e falou comigo assim... Vai, tenta. E se não der certo, volta. Eu Você vou- falou isso comigo. Sim. Então, assim, E é aquilo me óbvio- deu coragem. E é óbvio, mas precisa ser dito. É isso. Você falou comigo, não tem problema. Você falou assim, como é que é? Você falou isso mesmo. Você falou assim, olha, vai, tenta. E se não der certo, Georgia, não tenha vergonha de voltar. E parecia que, assim, sabe, que aquele aconchego que você precisava. Uhum. Então, eu falei assim, eu vou tentar. Se não der certo, Cenário, vai voltar pra onde tava. Eu Isso. sempre falo isso pra todo mundo, que você sempre tem lugar pra onde voltar. E você não recomeça do zero. Porque você recomeça com essa bagagem toda que você teve Exatamente. de quando você já com experimentou certeza. e do novo. Mas eu acho que o que é doloroso é você não experimentar, você não viver. Você sempre ficar no e se. Isso é doloroso, você não abraçar a sua autenticidade. Então, seja no empreendedorismo, no CLT, eu acho que as pessoas precisam olhar pro que elas realmente querem, o para quê, essa conexão, né, com o porquê, a intencionalidade no que eu faço as coisas, né? E eu acho que você teve muito essa coragem. Tanto que eu falei, Lu, vou convidar a Georgia para o podcast, porque ela é uma mulher inspiradora. Em todas as suas decisões, desde ser guarda-mirim, lá com 14 anos, que 14 bonitinho. anos. Então, De ser uma guardinha bonitinha, né? Não, mas Então- pensa, o trabalho sempre foi valor para ela. Sim. Muito. Então, o cérebro aprende por repetição. Ela, desde os 14 anos, entende trabalho como algo que dignifica ela. A única coisa que a gente curou é porque ela via os papéis de maneira um pouco invertida. Ela não via Georgia por Georgia. Ela só via Georgia bancária. Então, a gente precisou trazer Trazer o ela. Georgia ser Uhum. humano, que hoje, se ela for mandada embora da Unicred, ela não vai reagir da mesma maneira. Ela vai Não. continuar sendo Georgia. Nossa, com Ela certeza. tá tudo bem. Eu vou galgar outras coisas, mas tem gente que assim, o mundo cai. Porque a Larissa, ela me mostrou que eu sou a Georgia. Porque eu sempre fui a Georgia de não sei o quê, a Georgia do Márcio. Porque as pessoas me... sabe a Georgia do Márcio? Mas Que nem assim mesmo. tanto. A Quando gente eu dos fui me maridos. apresentar na Unicred, no meu primeiro dia, a primeira coisa que eu falei, eu não sou a Georgia do Márcio. Porque todo mundo na Unicred me conhecia. É a Georgia do Márcio. É a Georgia do Márcio. Eu falei, eu não sou. Eu sou a Georgia. Sou Georgia Lemes. E assim, foi a Larissa que foi me mostrando muito isso. Entendeu? Por quê? Porque ela falou assim, Georgia, tá tudo bem. Ela sempre falava, tá tudo bem. Deixe com o outro que é do outro. Então, são coisas que eu pego Ela pra mim. essa frase eu lembro toda vez que acontece algum conflito da minha vida, eu lembro. Não, isso não me pertence, deixa lá. A Larissa fala. Aí eu seguro, respire. É um desafio É. até para fazer até na minha vida, mas é o que eu tenho visto que funciona, assim, a gente entender que às vezes o outro nem tem uma intenção tão ruim, mas é o que ele tem para dar. Então eu preciso deixar no tempo dele, a gente vai chegar no caminho do meio, né? E, Jorge, uma coisa que você falou da imobiliária é que vocês trabalham com sonhos. E eu falei que a gente tinha comentado a nossa patrocinadora aqui, da nossa apoiadora, que também é uma continuação do seu sonho. Você vende a casa e a Conceito planeja tudo lá dentro. Agora A a gente vai Carol falar da maravilhosa. Carolzinha. A Carol e o Maurício, eles vão fazer 17 anos em outubro, né? Que eles estão aqui, vai fazer 17 anos, né? Eles vão vir aqui qualquer dia juntos, vão arrastar o Maurício aqui. Mas trabalhar com sonhos é uma Muito. responsabilidade muito grande, né? Porque não dá, Jorge, você vender uma casa que não era a cara daquela pessoa. E a Carol, a mesma coisa. A Carol também tá fazendo a minha casa. Vai ser a primeira vez. Você perguntou se eu vou continuar aqui em Itajubá, né? É a primeira vez que a gente vai construir. Então... Já começou, amiga?
Já começamos e já tá subiu parede, já Ah, tá. que bom. Então, É você tão nem bom. filmou pra nós Não. ver. É tão bom Não. quando a gente começa a ver isso concretizado, né? É muito legal. Muito bom. E aí eu escolhi a Conceito, né? A Carol, gosto muito do trabalho dela. Ela tá fazendo interiores pra mim. E assim, gente, Vai ficar lindo. É maravilhoso. uma biblioteca, né, que eu já fiz, né? Falei, Então. Carol, você sabe que eu tenho que ter tudo, né, na minha casa. Um quarto de Friends e a minha biblioteca no mesmo lugar, E piquititico. sabe o que eu gosto Mas da tem Carol? A que ter. sensibilidade dela. Ela é Sim. maravilhosa. Ela é muito E- sensível, ela consegue transmitir isso pros projetos dela. Então, e semana passada ela foi lá fazer atendimento comigo. Eu falei assim, amiga, olha a minha sala. Eu acho que tá faltando o glamour conceito. Aí ela falou, amiga, peraí. Aí ela não tô. Ai, eu fui procurar a fita dela, ela falou, não trouxe. Mas peraí, eu já sei. Aí ela mediu assim com o passo. Gente, a pessoa tem visão, é outra coisa, né? Vamos fazer um papel de parede aqui, você vai pôr um quadro aqui, vai pôr um letreiro seu aqui, já vai ficar lindo. Aí eu falei assim, isso daí é temporário, porque você vai fazer a minha clínica, né? Falei pra ela, daqui 2 anos, formo, eu quero a minha clínica conceito. Ela falou assim, não, a gente vai fazer com a sua cara. Então, assim, ela é muito de ideia, ela é humana, ela fala assim, não, faz dentro do que você pode. Porque às vezes a pessoa fica... Querendo te empurrar as coisas, né? ou fala assim, não é pra mim, é muito... Não é, gente. Ela encaixa dentro do que você precisa, é diferente. Muito, muito. Georgia, se você pudesse deixar uma dica pra quem tá nos escutando, assim, o que é uma dica Maravigold aí que tem que ser dita? Eu acho que a coisa mais importante, que é o que eu faço todos os dias, é procurar aprender. E network. Você aprender todos os dias uma coisa diferente e ter network. E você, Larissa, você não é porque eu tô aqui, não é porque eu vim no Empreendedores, você sabe conectar pessoas. Sabe isso? Então, assim, depois que eu entrei no Empreendedoras, no Marketplace, é completamente diferente hoje a minha vida. Porque eu conheço muito mais pessoas nesses 12 anos que eu tô aqui em Itajubá. E eu conheci muito agora pelo Marketplace. Então, assim, eu acho que o network e aprender não É a tem... chave. É a chave. É a chave. Ai, que lindo. Se você Eu tiver recebi a graveta. conhecimento, gente, pessoas na vida, não tem um porquê. Verdade. E Quem tem um amigo tem tudo, e quem Não, tem um então- amigo empreendedor tem mais ainda. é o que eu falo. Você aprendendo todo dia e ter humildade de saber que você não sabe tudo, Tá ótimo. tá bom demais. Ah, eu fico tão honrada de ouvir isso, porque assim, a gente vive no empreendedorismo, é um dia querendo ter um negócio, 3 querendo fechar, 7 querendo ter novos negócios, 8 querendo fechar, né? Então é uma alegria muito grande, assim, ouvir isso. Assim, o Marketplace, ele é um sonho mesmo. Não é uma filantropia, não é uma cooperativa, como eu já comentei, mas ele é um sonho de ter um ticket que é para todo mundo. Eu ainda vou insistir nisso. Vou insistir nisso ainda mais tempo. E vale cada centavo de investimento. Com certeza. Porque eu sou muito feliz. Sou muito feliz e indico. Sou muito feliz mesmo. Ah, que bacana. Também super indico. E Lu, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Gente, tá como Lu Azevedo, PM1 ou Empreendedoras no Ar, né? Com certeza. E Georgia, da Unicred e da corretora. Então, Tudo. vou fazer o meu marketing da minha imobiliária, Sim. que é, né, que é porque eu estou aqui. MG Imóveis Itajubá. Nós temos mais de 300 imóveis na cidade. Tem pouco tempo de imobiliária, nós temos 2 anos, né? Menos de um ano agora com a MG, porque antes a gente tinha uma outra empresa, aí acabou e fizemos outra, mas temos mais de 300 imóveis na cidade, imóveis de alto padrão e ticket mais baixo. E o que eu sempre falo, o que é mais importante na MG Imóveis, ética. Nós temos muita ética. Que bacana. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente não fura olho de corretor nenhum. A gente tem prazer em falar, não, fulano, se você estava vendo com esse aqui, você vai lá. Ou então a gente já chegou em imobiliária, fulano me procurou, mas eu fiquei sabendo que ele estava vendo com você antes, então eu não vou entrar na venda e tudo. Então, assim, a gente tem essa ética. Então, MG Imóveis Itajubá, que é
o que, né, estou aqui pelo Marketplace, mas sou o gerente da Unicred também, se alguém precisar. Se você quiser fazer o financiamento da sua futura clínica e procurar um imóvel, é comigo. Olha aí! Tá vendo? Uma Não dupla é? ajuda. Já juntamos tudo. Já faz temos tudo. conceito, Gente, já já temos resolve financiamento, já temos tudo. Já limpa a casa com a desembala, já vai almoçar no Vila, Já tá E já tudo faz produzido. os os móveis com o exames. conceito. já faz os E já móveis. põe um baixa dentro da clínica pra fazer os exames lá e Com pronto. Na hora que o certeza. coração começar a bater forte com tudo que você tá realizando, você Vai, vai na vai. clínica. Pronto, acabou. Gente, quem tem esse time tem tudo. Ô, Georgia, eu tô lançando, para começar em setembro, Mentalidade Empreendedora. E eu vou pedir um jabá aqui. A Lu não fez no Mentalidade, eu sempre falo pra ela fazer. Quem sabe um dia ela vai fazer. É que eu tenho a mentalidade comigo todos os dias aqui, ó. É, né? Então você já tem. Já tá aqui, ó. Você já tá andando na janelinha, né? Não. Peraí. Não, eu assim, eu faço mentalidade Não, é avulsa. brincadeira, porque a Lu estuda à noite. No horário do Mentalidade, ela faz faculdade. E assim, quando eu vejo que o negócio tá ficando crítico, Larissa, sessão individual. Aí ela já prepara a É. sessão. E a Mas gente eu faz. quero no futuro que ela faça. É porque não dá pra falar, ai, assiste gravado. Não, É, porque o Mentalidade não é se de assistir for, gravado. O Mentalidade tá tem ali. que Você ir. tem que estar ali, você tem Se que ela, trocar se ela ideia. abrir uma turma em janeiro que eu tô de férias, Quem sabe, né? Não, o Mentalidade só vem em fevereiro Então, de novo. o Mentalidade pra mim foi muito importante, porque eu entrei no Mentalidade, caí de paraquedas lá, a pessoa frustrada de banco, desesperada, e eu tenho uma empresa na minha frente, o que eu vou fazer? A Larissa ensina o beabá. Sim. Ensina assim, pelo menos pra mim foi muito importante, porque como já era difícil eu entender que eu era empreendedora, pelo menos você me sintonizou, Jorge. Sim. É isso que é o Mentalidade Empreendedora, é isso que você tem que ter. Então eu acho muito importante pra quem tá começando Uhum. e pra quem já empreende. Por quê? Porque às vezes você acha que você tá no caminho certo. E uma dica que você dá, gente, tô fazendo isso tudo errado. Então será que é por isso que eu não estou tendo O o resultado resultado que eu gostaria. queria? Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante, tanto para quem tá começando, que foi o meu caso, porque eu não sabia nada bolufas. Eu falei, pelo menos eu vou com alguém que sabe o beabá do negócio. E tanto para quem já está no ramo, né? Mas Pra sabe você uma coisa que eu nunca te realmente- perguntei e eu tenho uma curiosidade? De onde que você decidiu, do nada, fazer essa mentalidade? Por que você não vai assistir um curso sei lá, no Instagram? O que pra você, se fala assim, não, vale a pena, você indicaria pra uma amiga? Por que a pessoa vai fazer o Mentalidade Empreendedora? Uma, pelo seu jeito de conectar. Pelo Uhum. que você transmite. Então, o que eu fiz ir até você, pelo como a verdade que você me transmitia. Uhum. E eu preciso de pessoas que têm esse tipo de influência. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser delegada, igual você falou. Uhum. Entendeu? Então, Sim. eu senti verdade. E é lógico, eu tive pessoas que me indicaram. Por exemplo, a Iris Lupe, a Maíra, ela tá fazendo com você. Sim. E eu já conhecia a Maíra. Ela falou, não, Jorge, é ótimo, vai ser pra você, vai ser ótimo. Porque quando eu saí do banco, a Maíra foi uma das pessoas que me deu Verdade. um prumo, entendeu? Ela me E ajudou. ela vem aqui hoje. Ah, é? Então, olha só, nem sabia. Então, eu falei assim, o que você acha? Ela falou, nossa, ela é ótima, que não sei o quê, E papapá. foi legal A Maíra porque é ela também fantástica. passou pela mesma dor de ter saído da escola, que ela era professora, também estava no mesmo rolê, caiu no Mentalidade. Mas é por isso que a gente... Que Eu me bacana. conectei muito com ela. Gente, Então, assim, que então eu vi felicidade. na indicação, e eu já te Ali. seguia, né? Não lembro, acho que foi até pela Vanessa Nutricionista que eu comecei a te Sim, seguir. é verdade. O Eu e a negócio, Vanessa já fizemos parceria. Isso, foi isso aí. Trabalho Foi juntas. com a Vanessa, anos atrás. Gente, olha que coisa mais Como é que doida. pode, né? Por isso que networking é tudo. Não só net, mas assim, você aproveitar as oportunidades. Porque a Van veio, fez umas sessões comigo, aí depois a gente decidiu fazer um projeto juntas. E aí, assim, eu sou essa pessoa de aproveitar também oportunidades. E até é uma coisa que eu, às vezes, tenho que dar até uma diminuída. Mas, assim, eu não perco a oportunidade. Hoje eu fui se eu for no salão, eu vendo. Tem que ser. Assim, eu me vendo, né? Como? Ajudando, fazendo alguma coisa, servindo. E porque eu sei que eu posso ajudar mesmo aquela pessoa. É porque eu acho que eu e a Lu temos isso em comum. A gente não aguenta ver uma pessoa que você sabe, assim, eu sei resolver isso pra você. Aí você já quase quer pegar e fazer pra pessoa. Aí tem hora que a gente dá uns tropeços, leva uns E eu tenho que esborros. aprender um pouco isso. Às vezes eu me anulo. Aí eu não me Né? anulo. O problema Eu agora não sei ser... Achar o equilíbrio, né? Eu ainda não sei. eu já sou demais, eu já falo. Aí às vezes tem pessoas que não recebem bem. E a gente quer ajudar, a gente quer ver a pessoa crescer, prosperar. É aí que é o nosso, na verdade, é o meu grande
minha grande questão de aprendizado, que eu tenho aprendido isso, a entender quando esperar vir o Isso. pedido de ajuda. É. Né? E é o que eu mais comento com a Lu. Trabalha dentro de você, se esperar, né? Vir o pedido no tempo da pessoa, tá tudo bem. Né? E a diferença, né? De ser bom e ser bobo, de ser Uhum. cristão e ser otário, que muitas vezes a gente fica nessa, assim, né? No dia a dia. Mas, Jorge, eu quero te agradecer tanto, assim, por você ter vindo, pelas suas palavras tão doces. Eu recebo e agradeço de coração. É uma honra mesmo, né, Lu? A gente ter Sim. você aqui, uma profissional gabaritada, dedicada e... As pessoas, na verdade, precisam olhar pro seu CPF também, É. né? E ser como você, assim, dedicada e correr atrás dos seus sonhos, ser exemplo de mãe. E quero deixar um beijo especial aí pra você, pra sua família, pra Agradeço corretora, pra muito. Unicred que te liberou pra estar aqui. É, né? Tá quase na hora de eu voltar, ó. Tem reunião Tem agora às reunião daqui a 16 horas. pouco. É! E, pessoal, vocês conseguem me achar no @lá.analista. Vão lá conhecer um pouquinho do meu projeto. Tchau, É. gente. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima.